Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Balahi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o quinto dia da semana para trazermos a leitura e comentários da Parashá que estamos estudando esta semana, Parashá Vayeshev, que é a quinta aliá das 7 aliot que lemos ao longo da semana. Então, hoje, quinto dia, faremos a leitura da quinta aliá da Parashá Vayeshev. Hoje nós estamos no dia... Hoje é dia 12, ou melhor, dia 11 de dezembro de 2025, e estamos no dia 21 do mês de Tishrei, mês do calendário judaico, ou melhor, mês Kislev. Mês de Kislev, hoje dia 21 do mês de Kislev, do ano de 5.786. Então hoje nós faremos a leitura da quinta aliá, Parashá Vayeshev. A leitura está no capítulo 39, do verso 1 até o Passuk 6. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e internautas, a toda a comunidade no Sim Brasil, a você que nos acompanha diariamente, nosso Shalom, Boker Tov, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. E a você que hoje, dia 11 do mês de dezembro, você que está completando mais um ano de vida, parabéns, felicidades, Mazal Tov, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe, lhe conceda muita sabedoria e muita saúde e muitas felicidades. Vamos então a leitura da quinta aliá Parashá Vayeshev. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E Yosef, José, foi baixado ao Egito, e comprou o Potifar, oficial do faraó, chefe dos verdugos, homem egípcio, das mãos dos ismaelitas, que o fizeram descer ali. E esteve o Eterno com José, e foi um homem próspero, e esteve na casa de seu amo, o egípcio, e viu seu senhor que o Eterno estava com ele, e em tudo o que ele fazia, o Eterno o fazia prosperar. E José achou graça a seus olhos, e o servia, e o encarregou sobre sua casa, e tudo o que tinha entregou em suas mãos. E foi então quando o encarregou sobre sua casa e tudo o que tinha, abençoou o Eterno a casa do egípcio por causa de José, e foi a bênção do Eterno em tudo que ele tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que era dele em mão de José, e não sabia o que estava com ele, senão o pão que comia. E era José formoso de porte e de semblante. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet ve'hayol lana betocheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. A quinta aliá, ela apenas lemos aqui 6 pasukim. A quinta aliá tem apenas 6 versículos, como também usamos as palavras em português. Então,
Embora essa leitura ela tenha apenas 6 passuquim, ela traz para nós grandes ensinamentos. Nós estamos estudando a Parashá Vayeshev, que fala com respeito à vida de Yosef, uma nova fase da sua vida, quando ele é vendido por seus irmãos para os egípcios, para o povo egípcio. José, assim como nós, não temos, às vezes, uma resposta, uma explicação para aquilo que acontece na nossa vida. Às vezes, a resposta, ela só vai acontecer com o passar do tempo. Então, por mais que a gente queira entender o porquê isso está acontecendo na nossa vida, não tem resposta. Não tem uma explicação óbvia para que a gente possa, então, entender o porquê que estamos passando por essa situação. É o caso de José, um menino bom, um jovem, muito dedicado, muito amoroso, um filho muito obediente, porém odiado pelos seus irmãos. E como nós já vimos nas leituras anteriores, o ódio que seus irmãos tinham era porque José, ele contava os seus sonhos para os seus irmãos. E esses sonhos, naquilo que eles interpretavam, e de forma errada, é fato, eles estavam interpretando que eles seriam, então, servos de José. E, devido à sua vaidade, o orgulho de seus irmãos, e por serem mais velhos, não aceitavam isso. Não aceitavam de maneira nenhuma que José viesse realmente a ser como uma autoridade, e eles na condição de um servo, que tivessem ou teriam que se humilhar diante dele. Então, o fato de terem vendido José foi justamente para que isso não se cumprisse, porque eles acreditavam que, ainda que tivesse alguma crença, ainda que eles acreditassem em alguma coisa, que aqueles sonhos um dia iriam se cumprir, talvez o fato deles venderem José e tirarem José do meio do convívio foi justamente para que isso não viesse a acontecer. Então, eles interpretaram de uma maneira, de uma forma, fizeram uma interpretação daqueles sonhos. Eles interpretaram o sonho de José. Em parte, este sonho de José tem, sim, um significado de autoridade, que José seria superior a eles. E isso tudo vem a se cumprir, é fato, vai se cumprir no decorrer da leitura. Nós vamos ver que José, então, ele chega-se a um nível muito elevado, e
a história que nós já conhecemos, literalmente falando, levará os seus irmãos a se prostrarem diante dele. Mas nós sabemos que a história de José não está apenas atrelada a essa situação, mas sim todos aqueles sonhos que José teve está relacionado com a história do nosso povo e o que aconteceria na história do nosso povo. Então, muito do que nós conhecemos e até mesmo ainda vivemos estão relacionados com esses sonhos, com essas profecias. Nós temos falado que a nível geográfico, o Egito está num nível mais baixo, isso geograficamente falando, da cidade de Canaã. Então, José habitava em Canaã e Canaã, a nível geográfico, está num nível bem mais elevado. O Egito está lá embaixo, Canaã está lá em cima. Então, quando a gente já comentou a respeito disso, né? Quando uma pessoa que está em Jerusalém, se ela vai para o Egito, ela vai dizer que ela vai descer para o Egito. E quem está no Egito e quer ir para Israel, para Jerusalém, ele vai falar que ele vai subir para Israel, subir para Jerusalém. Então, a nível geográfico, o Egito está abaixo. Então, o que os nossos sábios nos ensinam é que quando José desce de Canaã ao Egito, não foi somente a nível geográfico que houve esta queda, mas também a nível espiritual, porque o Egito, embora fosse uma potência da época mundial, um país muito poderoso, a nível de espiritualidade era muito baixo, por causa da imoralidade, do pecado, né? Da idolatria. Então, ele também já tinha um nível mais baixo do que Israel, Canaã, por causa da idolatria e do pecado. E então, o fato de José ter chegado ao Egito e descer para este lugar, José também, a nível de espiritualidade, ele também cai. Então, os nossos sábios nos ensinam que nós devemos manter o nosso nível de espiritualidade, fazer com que ele cresça a cada dia, a nossa espiritualidade. Porém, devemos, o que nossos sábios nos recomendam, é que nós devemos nos apartar, né? Nos separar, né? De pessoas, de pessoas que realmente já têm um nível de espiritualidade muito baixo. Então, procurarmos sempre viver com pessoas com um nível de espiritualidade. Porque quando você vive com pessoas, o ambiente, ele pode ter um nível de espiritualidade, pode ter um nível elevado, um nível mais baixo. Então, José, enquanto viveu em Canaã,
nossos sábios, então, vão dizer que ele tinha um nível de espiritualidade bem elevado. Ao descer para o Egito e conviver com pessoas idólatras, José perde um pouco da sua espiritualidade, cai o nível de espiritualidade. Então, nós temos que, não vamos deixar de conviver com as pessoas, não é assim também, né? A gente vai conviver com todos, mas sempre procurar nos relacionarmos com pessoas que têm esse nível de espiritualidade, ou que procuram, né, de certa forma, viver uma vida mais próxima do Criador, né? Então, nós vamos conviver com todas as pessoas, porque é necessário nós vivermos com todas as pessoas, né? Não vamos fazer distinção e separação de ninguém, mas a nível de espiritualidade, tem um ditado, né, que fala, com quem anda, diga-me com quem andas e eu digo quem és. É algo assim, né? Um ditado mais ou menos assim. Então, nós vamos conviver com todos, mas procurar sempre nos envolvermos também com pessoas que têm um nível de espiritualidade mais elevado, porque assim nós aprendemos e nos elevamos mais e mais, né? É isso então. Que Deus nos ajude e vamos continuar aí falando a respeito de Yosef, que vai acontecer com ele logo após a sua chegada na casa de Potifar. Então, ficamos por aqui na leitura desta quinta aliá, desejando a você um ótimo dia, lembrando, né, que no domingo, conforme já anunciamos, no domingo, após o pôr do sol deste dia da semana, chamado domingo, que vai ser dia 14, ao pôr do sol do dia 14 do calendário gregoriano, domingo, ao pôr do sol, nós estaremos iniciando a nossa festividade de Hanukkah. Então, nós estaremos transmitindo o nosso serviço de Arvit através da sinagoga. Então, lá na sinagoga, nós vamos estar fazendo o serviço de Arvit e, após o Arvit, acendendo a nossa Hanukkah, a primeira vela de Hanukkah, tá bem? Da festividade de Hanukkah, que são os 8 dias. Então, desde já, quero convidá-los a estarem conosco também no pôr do sol do domingo, às 19 horas, nosso serviço de Arvit, para iniciarmos aí a nossa festividade de Hanukkah deste ano de 5.786. É isso, pessoal. Um ótimo dia, que Deus vos abençoe, vos guarde, livre de todo mal e de todo perigo. Deixe o seu like, compartilhe o nosso canal. Shalom, shalom, Boker Tov, muito bom dia.